Livro de Atos, capítulo 28, a partir do versículo 7. Vamos orar e manter a Bíblia aberta. Ó Deus, nós queremos agradecer o Teu nome pela salvação que nós temos em Cristo, pelo perdão que nós recebemos, pela comunhão que temos com o Senhor. E agora, ó Pai, nesta manhã, reunidos em Tua casa, em torno da Tua palavra, e na alegria de nos encontrarmos como irmãos e família bendita do Senhor, queremos que a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua benignidade, a orientação do Teu Santo Espírito permaneça conosco e que sejamos edificados, sustentados e alimentados com a Tua palavra. Fica, pois, conosco e fala o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar, irmãos, e mantenha a Bíblia aberta no livro de Atos, especialmente nesse capítulo 28. Irmãos, quando a gente ler o final da terceira e última grande viagem missionária do apóstolo Paulo, ele está voltando para Jerusalém, ele ora lá no capítulo 20 com os presbíteros de Éfeso, lá de Mileto ele manda chamar os presbíteros, aí eles oram, a Bíblia diz que eles choram, que eles oram, que eles se abraçam, eles se despedem, e os presbíteros achando que, dizendo que nunca mais viria o rosto de Paulo. E aí Paulo vai para Jerusalém, chega lá, é preso em nome do Evangelho, e por causa do Evangelho, depois tem aquela sequência de julgamentos injustos com o apóstolo Paulo, e aí Paulo apela para César, e por causa disso, então, ele vai fazer a viagem dos sonhos, a viagem que ele tinha planejado, ele pensava a pregar em Roma, mas não tinha tido ainda a oportunidade. Então, a prisão e o julgamento injusto de Paulo em Roma, aliás, em Jerusalém, foi o meio pelo qual Paulo viu a oportunidade de chegar em Roma. E aí Paulo, quando as autoridades tentaram libertá-lo, Paulo usa uma expressão que muda o rumo do Evangelho na história de Atos. Ele disse: eu apelo para César. E aí Paulo vai fazer a viagem que ele queria para Roma, às custas do governo. Paulo assume o comando do navio, na verdade. Ele ora, ele dá ordem, ele acompanha todos os acontecimentos. Era um dos presos, no entanto, Paulo era o mais livre naquele navio. E agora ele chega numa ilha, e aí está chuviscando, e aí eles vão acender uma fogueira, uma serpente, uma cobra lá morde Paulo, e o pessoal da ilha fica esperando Paulo morrer. E ele vê que Paulo não morre. E aí Paulo continua lá na sua missão, e aí eles vão para a casa do líder da ilha. E aí Paulo descobre que o pai do Públio estava enfermo, com uma enfermidade, diz que estava disenteria, ardendo em febre. Paulo vai, ora com ele, e o homem é curado. E aí a Bíblia registra que os demais enfermos da ilha vieram e Paulo os curou. E aí, quando Paulo é despedido, diz que as pessoas ficaram alegres, ficaram satisfeitas e colocam no navio tudo que Paulo ou que os demais precisavam para fazer a viagem de volta. Então eu quero começar com os irmãos num tema bem rápido, bem objetivo nesta manhã, sobre enfermidades e sobre curas e sobre milagres. Porque no meio do cristianismo, principalmente nesses últimos anos, nós temos visto que alguns indivíduos, por desconhecerem a palavra de Deus, estão afirmando e dizendo que se você é crente, então você não pode ter enfermidades, que Cristo veio para curar todo mundo, então as enfermidades é porque tem alguma consequência de pecado, por isso está enfermo. É bíblico que nós só adoecemos porque nós somos pecadores, mas não quer dizer que toda enfermidade é consequência de pecado praticado no instante. É uma consequência de Adão e Eva. Nós temos nosso pecado original, e de lá para cá então a humanidade tem dores, sofre, tem enfermidades, e aí muitos partem para a eternidade por meio das enfermidades. Mas nós cremos que Deus não precisa nos levar para a enfermidade, para o céu, por uma enfermidade. Se Ele quiser curar, Ele cura qualquer enfermidade. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador do universo, sustenta o universo. E aí, baseado
no ministério da grande comissão de Cristo, ele diz assim: olha, toda a autoridade lhes é dado, então ide por aí enfermos, faça isso, faça aquilo, ou seja, no ministério vai acontecer isso. E alguns hoje esquecem que Cristo veio buscar e salvar o que está perdido. Esquecem que a Bíblia diz que Cristo veio e nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Esquecem que a Bíblia tem várias narrativas de pessoas que ficaram enfermas e que algumas partiram para a eternidade por causa dessa enfermidade. No entanto, a Bíblia registra também que muita gente foi curado. E final de João, capítulo 21, capítulo 20 e 21, ele vai registrar que, olha, Cristo fez muito mais do que o que está registrado, mas estas coisas aqui foram registradas para que se creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crendo se tenha vida em seu nome. Aí diz, olha, Cristo fez muito mais do que o que está registrado, mas se fosse registrado tudo, nem o mundo inteiro caberiam os livros que fosse registrado o que Cristo fez. Então, Cristo registra algumas curas na Bíblia para que as pessoas creiam que Ele é o Filho de Deus e desta forma sejam salvas. Então, os milagres registrados na Bíblia, de acordo com João, ela tem um objetivo principal. Qual é o objetivo? É que se creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crendo se tenha a vida eterna. Então, não é para que todos sejam curados de qualquer enfermidade, e se tem a determinar, as pessoas dizem que fazem determinação, eles ordenam e eles tomam posse. Não, Deus continua curando onde, como e quando quer. Os milagres continuam acontecendo. Qualquer milagre, Cristo ressuscitou pessoas, Cristo continua ressuscitando pessoas. Então, bênção é sem medida, mas eu quero que a gente registre na sua mente algumas coisas. Primeiro, Gálatas 4, verso 13 e 14, diz que Paulo, quando escrevendo de Roma, ele disse: quanto a Trófimo, eu deixei doente em Mileto. Coisa interessante, não é esse texto, daqui a pouco eu vou te citar qual. Mas esse de Gálatas 4, de 13 a 14, Paulo disse que pregou em Gálatas por causa de uma enfermidade, e eles não rejeitaram, pelo contrário, o receberam como um anjo de Deus. Então Paulo pregou os Gálatas, ele estava com uma enfermidade, apesar de ter curado aqui todos os enfermos de uma ilha, mas Paulo tinha uma enfermidade, e os irmãos não rejeitaram, pelo contrário, o receberam como se fosse um anjo de Deus. Gálatas 4, 13 e 14, como Paulo não se autocurou. 1 Timóteo 5, 23, Paulo passa escrevendo a Timóteo, ele passa uma receita, dizendo: Timóteo, não continues tomando somente água, toma também vinho, por causa das tuas constantes enfermidades no estômago. Paulo não curou Timóteo. A gente diz, poderia ter curado? Não sei, mas não curou. Mas ele passa uma receita. Outra coisa, 2 Timóteo 4, 20, Paulo diz: quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Era amigo dele, companheiro de ministério, companheiro de missão, mas Paulo vai deixar Trófimo doente em Mileto, também não cura. A gente fica pensando, por que Paulo então não curou também o Timóteo, não curou ele mesmo? Por que não curou o próprio Trófimo? Depois tem outro texto interessante que é 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Daqui a pouco nós vamos ler também. Quando Paulo disse que foi imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, e eu orei 3 vezes para que fosse curado, e eu não fui curado. Mas ele disse: eu recebi uma mensagem de Deus dizendo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí ele vai dizendo como é que ele se alegra cada vez mais. Mas de repente Paulo, que poderia ficar revoltado, Paulo recebe a mensagem de Deus dizendo: a minha graça te basta. Mais tarde Paulo escreve dizendo o seguinte: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo escreveu:
tudo posso naquele que me fortalece. Paulo escreveu: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo: alegrai-vos. Paulo escreveu lá no capítulo 8 de Romanos: eu tenho por certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem coisas do presente, nem do porvir, nem abundância, nem escassez, nem potestade ou principado, ele diz: nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí ele escreve nas cartas: olha, tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, as enfermidades existem, as curas ou milagres continuam acontecendo, mas não é uma pessoa X ou Y que determina, que ordena, não é uma igreja X ou Y que determina, que ordena que as coisas acontecem. A Bíblia diz que é para, se tem alguém enfermo, então orem. Está alguém sofrendo, ore. Está alguém alegre, cante. Está alguém sofrendo, chore com ele. Está alguém alegre, alegre-se com ele. Isso é bíblico. Então milagres, claro que continuam acontecendo, nós vemos todos os dias. No entanto, não é uma igreja X ou Y, ou um missionário, ou profeta, ou seja lá quem for, que detém a agenda de Deus e determina as coisas. Nós devemos orar pelos enfermos, é bíblico, e a cura pode acontecer, e acontece, cura através de medicamento e milagre, quando a ciência diz não, e os milagres podem acontecer, e continua acontecendo, mas ninguém detém esse poder de determinar as coisas, porque Paulo não curou a si mesmo, Paulo não curou a Timóteo, Paulo não curou a Trófimo, e as coisas continuaram acontecendo, porque disse: eu me alegro no Senhor, porque tudo posso naquele que me fortalece. O cristão precisa descobrir que ele está alegre no Senhor. Nós lemos no Salmo 121 como uma oração, e o salmista diz: eu olho para os montes e fico me perguntando de onde me virá o socorro. Ele disse: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quando eu penso nessa serra de Itatiaia, e eu penso quantos milhares de anos essa serra tem, quantos mil anos, e a Bíblia diz assim: antes que os montes nascessem, se formasse de eternidade em eternidade, tu és Deus. E ele disse: eu olho para os montes e me pergunto de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O cristão passa por dificuldades e enfermidades. Olha a história de Jó, olha a história do Salmo 116, quando o salmista diz assim: eu amo o Senhor porque ele ouve a minha oração. Ele disse: laços de morte e angústias do inferno se apoderaram de mim, e eu caí em tribulação e tristeza, mas eu invoquei o nome do Senhor. E ele disse: então minha alma, volta ao teu sossego, porque o Senhor livrou as minhas lágrimas, meus olhos das lágrimas, meus pés da queda e a minha alma da morte. Por isso andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. E ele diz: eu cria, ainda que disse estive sob modo aflito. Mas ele disse: o bom é invocar o nome do Senhor. Então enfermidades em todos os tempos causam dor, aflição, sofrimento. Mas o cristão, ele primeiro, ele não reclama, não blasfema de Deus. Ele pode ficar indignado, mas ele ora para receber a misericórdia, a graça de Deus. E inclusive a expressão que o próprio Paulo recebe, que diz assim: olha, a minha graça te basta. O Salmo 116, ele mostra que aquele salmista, ele disse: eu passei por aflição e angústias do inferno se apoderaram de mim, e eu caí em tribulação e tristeza, mas eu invoquei o nome do Senhor, e o Senhor o livrou, o restaurou. Apesar de ser cristão, não foi impedido de passar por aquela aflição. Jó, que era temente a Deus, desviava do mal, enfrentou uma das maiores crises física, emocional e espiritual que a Bíblia registra. Então, o cristão precisa hoje voltar os olhos primeiro para o Deus que salva. Esse Deus que salva é o mesmo que cura e que continua fazendo milagres, sinais e prodígios, é o mesmo. E esses cristãos de hoje,
eles têm que ter o coração muito calmo no Senhor, porque Deus está acima de toda e qualquer enfermidade, de toda e qualquer dificuldade, de toda e qualquer calamidade. 1 João 5,19, ele diz: olha, sabemos que nós somos de Deus e que o mundo jaz no maligno, e que neste mundo se tem aflição, mas se tenha bom ânimo, porque ele diz assim: eu venci o mundo. Então que Deus nos abençoe, nos conforte, nos console. Não vá crendo em qualquer coisa que estão dizendo, e que alguém diz assim: você não é curado porque não tem fé. Não é isso que a Bíblia diz. Lázaro, quando ressuscitou, não tinha fé, já estava em decomposição. Esse pessoal dessa ilha provavelmente nunca tinha ouvido falar de Jesus Cristo, e Paulo chega lá e cura a todos da ilha. Talvez nunca tinham falado de fé, mas no entanto eles foram curados. A ação sobrenatural de Deus, ela vai além da nossa fé, e a fé que nós temos para a salvação, a Efésios 2,8, é fé que vem de Deus, não uma fé colocada, não é uma fé imposta, não é uma fé trabalhada. Nós desenvolvemos a nossa salvação, mas a fé salvadora vem do coração de Deus para o nosso coração. E aí a Bíblia diz assim: então cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Que Deus nos abençoe e possamos continuar enfrentando esses dias, porque são dias maus, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém. Vamos curvar a cabeça. Pai Santo, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor, gratos a Deus pelo Teu poder de salvar, de restaurar, de curar, de ressuscitar, de conduzir pessoas em direção e para a eternidade. Nós somos gratos a Deus porque neste mundo, apesar das aflições, nós temos um Espírito Santo que nos conforta, consola, nos ajuda, nos sustenta, e um Cristo que é presente em toda e qualquer situação. E nós nos alegramos no Senhor, que a Tua bênção seja conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. E bom, nós vamos ser divididos.